Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal muito importante, com um conteúdo que eu tenho certeza que vai trazer sabedoria, conhecimento para a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema hoje é se correr, o bicho pega, né? Como parar de fugir, como enfrentar o nosso gigante Golias. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, estou com uma listinha aqui para guiar esse vídeo, um conteúdo muito valioso que com certeza vocês vão buscar esse conteúdo em vários momentos da vida de vocês. A partir de hoje, quando acontecer uma situação desafiadora, um problema muito difícil, está com medo de resolver alguma coisa, vocês vão buscar com certeza esse conteúdo. Por isso, já grava, já encaminha para uma pessoa que está com uma dificuldade, aquele amigo, aquela amiga que tu sabe que está enfrentando algo muito difícil, encaminha, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai ser transformador, assim como foi para a minha vida. Então, fica nesse vídeo, porque tu vai entender a importância da gente não fugir dos problemas. Não fugir. Na nossa vida, nós vamos enfrentar várias dificuldades, desafios. Todas as pessoas, de uma forma geral, enfrentam problemas. Mas aqui a gente vai entender que não adianta, pessoal, a gente fugir. Tá? Eu aprendi isso em vários cursos de mentoria, de treinamento, de coach, há muitos anos atrás, há quase uma década. Eu aprendi várias estratégias, vários planejamentos, mas algo que me impactou mais foi a seguinte afirmação: quantas vezes uma pessoa chega até nós pedindo ajuda e conta ali a dificuldade, o desafio, algo que aconteceu na vida dessa pessoa, pedindo ajuda mesmo, auxílio, e quantas vezes a gente já disse assim, porque eu não digo mais, eu já não falo mais isso, mas quantas vezes, talvez tu que está me assistindo, fala para uma pessoa que tu gosta muito, não, fica tranquilo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não, no final tudo dá certo. Não. A questão é que não dá tudo certo sempre, quando na maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque, gente, alguém pode estar pensando assim agora, nossa, Fábia, mas tu não é uma pessoa que fala tanto em falar positivo, o poder das palavras, que as palavras atraem. Sim, eu falo sim, que eu trabalho muito fortemente nessa área da comunicação, de falar corretamente. Porém, quando uma pessoa vem pedir um auxílio para mim de um problema que ela está passando, se eu não entendo o contexto, eu não entendo a profundidade da raiz desse problema e de como essa pessoa precisa agir para resolver, eu não posso já assim precipitadamente falar que vai dar tudo certo. Não, porque pode, e se ela não agir adequadamente, de uma maneira correspondente àquele problema para resolver, não vai dar tudo certo. Então, uma ação, olha só, falar sem uma ação correspondente não adianta nada. Gravem isso. Fala, né? Eu dizer que eu acredito, eu dizer que eu quero algo, mas se eu não faço nada para que isso aconteça, é só perda de tempo. Então, olha uma frase para vocês gravarem, para ficar já como âncora desse vídeo. Pensar positivo sem entender a realidade não resolve. Clareza traz força para agir. Né? Então, eu estou falando de algo que eu vivi muito fortemente na minha vida, pessoal. Eu vivi isso por várias vezes. Então, eu vivi experiências traumáticas e o prejuízo não foi pequeno, não foi pouco. Então, se eu tivesse alguém que me dissesse isso há praticamente 10, 15 anos atrás, muitas coisas da minha vida não teria vivido, não teria sofrido. Né? Foram perdas financeiras, coisas que eu estou pagando até hoje, digamos assim. Então, eu estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês, trazer esse conhecimento que vai ser libertador para a vida de vocês. Mas aí, quando aconteceram essas questões comigo, o que eu fiz, gente? Eu decidi não ficar chorando, não adianta ficar lamentando, né? Como se diz depois do leite derramado, não adianta. Então, tem três questões bem importantes que eu vou comentar com vocês. Então, aconteceu a situação comigo, o meu exemplo, tá? Primeira coisa, não adianta tu ficar falando para as pessoas. Aconteceu uma situação, não adianta ficar reclamando, chorando, não adianta. O que acontece? Por três motivos não adianta. Primeiro, não adianta porque eu me exponho sem necessidade. Quando tu fica falando do teu problema para alguém que ela não pode resolver, tu tá te expondo sem necessidade. Isso não é bom. Segunda questão, a pessoa não pode te ajudar. Então não tem por que tu ficar contando dessa situação. Eu não contei praticamente ninguém, né? E terceira situação,
quanto mais eu falo de um problema que eu estou vivendo, que eu estou sofrendo, mais eu atraio. Aí que vem a questão da palavra, gente. Falar que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, se eu não faço nada por isso, é uma falácia, um engano. Ter uma atitude, né, falar que tem um problema, mas eu tenho que ter uma ação. Quando eu fui falar com a minha advogada sobre essas questões que eu tinha que resolver, ela disse para mim algo que me marcou bastante. Ela disse: Fábia, vamos enfrentar esse gigante juntas. Esse gigante Golias. Eu estava com muito medo, com muito receio de não conseguir dar conta. Foi alguns anos atrás. E eu queria resolver essa situação e ela foi muito legal comigo. E quando fala nesse gigante, gente, eu até vou trazer aqui essa questão que é bem, bem legal. A história de Davi e Golias, né, uma história bem conhecida, ela é narrada em 1 Samuel 17, é um dos relatos mais famosos da Bíblia sobre fé e coragem, tá? Então, eu sempre gosto de contar uma história para a gente ter um embasamento de um exemplo, na verdade. Então, o que, que é isso? O Golias, ele era um gigante filisteu de quase 3 metros de altura. Ele não apenas xingava, mas ele ameaçava o exército de Israel, que era o exército de Deus. E o que, que Davi fez? Davi, todas as vezes que ele ia lá levar lanche para os irmãos dele que estavam na guerra, no exército, né? Ele via aquele gigante xingando e ofendendo o exército de Deus, né? E aí ele achava estranho que ninguém conseguia reagir. E esse gigante chamava eles de covardes, que não tinha homem ali para enfrentar ele. E se alguém enfrentasse ele e todos os exércitos deles serviriam, né, ao exército da pessoa que ganhasse. E Davi, ele decidiu enfrentar, sabe? Então, estudando a história de Davi, ele como ele era foi com a funda, né? Ele era um jogador de funda especialista, ele era profissional. Então, estudando, dá para entender, claro, que Davi ele foi crendo, né, confiando que Deus estaria com ele, mas ele tinha a experiência, ele tinha o preparo, ele teve a ação, ele não ficou simplesmente esperando que Deus o ajudasse, que as coisas acontecessem naturalmente, não, gente. Então, o que eu tiro desse exemplo, dessa história para nós? De Davi e Golias, tá? Porque nós vamos passar a nossa vida toda sempre enfrentando questões, enfrentando desafios, Golias, gigantes na nossa vida. O que eu tiro para nós dessa história de Davi? Então, embora tu tenha uma dificuldade, a gente precisa se preparar, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter uma ação. E ele tinha o quê? Preparo, tinha treino e expertise. E mais algo bem interessante, quando ele não foi só com uma pedra na funda, ele foi com 5 pedras. Ou seja, se a primeira falhasse, tinha mais 4. O que isso traz para nós? E é sobre isso que esse vídeo fala, como buscar ferramentas, né? Buscar estratégias, habilidades para que a gente enfrente esse Golias, né? Pare de fugir. Isso eu tiro como experiência, pessoal. Não adianta fugir. Não adianta. Tem uma situação para resolver, respira fundo, pede ajuda de um profissional, de alguém que possa estar contigo, pede ajuda, porque tu vai, de alguma maneira e em algum momento isso vai te encontrar. Então, quanto mais demora, mais aumenta. Então, e é sobre isso, como eu falei para vocês. É, quanto mais tu vai fugindo, é como se estivesse afundando. Então, eu sou uma pessoa que eu já tive no fundo do poço, né? Então, em algum momento da tua vida, se tu estiver no fundo do poço, tu tá me assistindo aqui agora, tem um momento que tu tá ali e o fundo do poço, eu sei como ele é. Ele é frio, ele é silencioso, ele é solitário, ele é gelado, só escuta os ecos das tuas vozes interiores te acusando, te condenando, ou alguém que te olha lá de lá e diz, tu tá aí porque tu merece, tu tá aí porque tu fez, porque tu não agiu, tá aí muitas vezes tu vai estar no fundo do poço e a única forma de sair dali, como é que é? É olhando para cima, é pensando para cima. E, claro, e não ficar esperando, né? Mas ir escalando. E no decorrer dessa escala, tu vai aprendendo que a mensagem que eu deixo para vocês hoje é a seguinte, que para mim também é o fundo do poço, as dificuldades, algo que deu errado no trajetório da tua vida, no trajeto da tua vida, não veio para te destruir, para provar que tu não vale nada, tu não sabe, tu é irresponsável. Não. Essas experiências, elas servem para nós como aprendizado, um amadurecimento para que a gente possa ensinar outras pessoas. Como eu falei, né? Tu tá naquele momento ali,
alguma coisa a gente tem que aprender, gente. Alguma coisa nós temos que aprender. Terão pessoas que vão te criticar, tá? Vão xingar, vão acusar, mas, como eu falo novamente, esse vídeo não é sobre coragem. Não, não é sobre ter coragem o tempo todo. É sobre parar de fugir. Parar de fugir, sabe? E enfrentar como Davi fez. Essa história fica para nós. Procurar meios, oportunidades, pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Pensa quando um cão, é exatamente assim, ó, vi a imagem para mim, quando um cão, um cachorro tá te olhando, tá querendo já avançar em ti, tá querendo te morder, ou tá mostrando os dentes para ti, tu sabe, nós sabemos, né, que cientificamente, se tu mostrar medo, seja para um leão, um cão, um animal, tá? Se tu mostrar medo para ele, ele vai avançar, ele vai se aproximar de ti. Agora, se tu crescer, tu levantar na frente dele e olhar bem nos olhos dele, ele vai encolher. Ele não vai reagir, ele vai recuar. Tanto que os próprios gatos, né? O gato tem uma, o gato ele tem uma altivez, ele tem uma coragem que o cachorro às vezes tem medo do gato. Então, quando eu era criança, eu era conhecida como aquela menina que não tinha medo de cachorro, né? Então, eu sempre vivia no meio brincando com os meus irmãos, com os meus tios. Já contei isso em outras lives, em outros podcasts. E aí, quando eles tinham que passar numa rua, alguma coisa, vamos lá, vamos levar a Fábio, que a Fábio não tem medo. Porque desde criança eu tinha o costume de ser valente, era bem moleca, né? Mas com o tempo, alguém pode pensar, tá, mas por que que hoje tu não colocou isso em prática? Mas com o tempo, com a maturidade, as histórias, as vivências da vida real, da vida adulta, a gente vai perdendo essa essência, perdendo essa coragem, essa ousadia que a gente tem na infância, que a gente não tem medo de nada. E aí, muitas vezes, a gente vai se encolhendo e fugindo. E aí, não adianta, gente. Não adianta fugir, porque o medo ele nos tira a criatividade, ele nos tira a saúde, porque no momento que eu tenho medo, olha só, quando eu tenho medo, eu gera confusão na minha mente. E a confusão, gente, ela gera preocupação. E a preocupação mata as pessoas. A preocupação tem levado pessoas ao manicômio, aos hospitais, muitas vezes com doenças, né, que são geradas através das preocupações, das ansiedades, das angústias. Então pensa nisso, ó, no exemplo do cão, a mesma coisa é nós, né? Com o tempo, essas dificuldades nos enfraquecem, mas nós precisamos treinar essas habilidades, treinar a coragem. Então, eu vou dar para vocês agora três métodos. É um método com 3 ações, tá? Que eu falei para vocês no início do vídeo que eu iria passar, para que vocês possam colocar em prática quando estiverem diante de uma circunstância muito difícil, tá? E esse método eu tirei do livro do Dale Carnegie, tá? É o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E ali, então, ele entende que a gente tem que procurar a raiz dos problemas, tem que procurar saber qual é esse problema, não é fugir dele, como eu já falei. Esse vídeo, a essência dele é essa: não fuja. De alguma forma, tente entender. Então, essas 3 atividades, anota num caderno. Quando precisar, vem aqui nesse vídeo e busca novamente. Primeira questão é: identifique a raiz de sua preocupação. Vai lá, vai a fundo, vai, ou busca um profissional, um advogado, um especialista, vá entender o real sentido, da onde surgiu isso, tá? Tu foi inconsequente, tu foi negligente, tu não viu aquele e-mail, tu não fez um pagamento, tu atrasou, tu não respondeu. Então, vai lá e descobre a raiz da tua preocupação, certo? Descobriu a raiz, descobriu o que realmente está te incomodando, que gigante é esse. Beleza, vamos para o segundo. Liste as possíveis consequências e o que tu faria se isso acontecer. Mais algo que parece estar contradizendo aquilo que eu sempre digo. Como assim? Tu vai lá e pensa o que de pior pode acontecer se esse problema não for resolvido. O que de pior? E aí, se acontecer isso, o que tu vai fazer? Por que isso, gente? Porque quando eu falo para o meu cérebro que eu já sei o que de pior pode acontecer, ele para de me atormentar. Ele para,
Ele fica estático, ele para de ficar criando o quê? Fantasias e filme de terror, ele traz cenas muitas vezes que nunca vão acontecer. Então, enquanto tu não chega ao aquele ápice, aquela conclusão do que vai acontecer, ele fica te dando sugestões, te assustando, porque esse é do nosso sistema límbico, ele tenta buscar isso para te proteger. Né? Então, gerando, criando na tua mente. Então, segunda questão, lista, faz uma lista do que pode acontecer, e se isso acontecer do outro lado, tu coloca o que tu faria. Pronto. Aparentemente, na tua mente está solucionado o problema. Tá? Feito isso, terceira questão, pense em três alternativas para que tu possa fazer três ações para resolver esse problema. Pensa que ainda não aconteceu nada, ainda está no caminho, tu já descobriu o problema. Pensa em três alternativas e tu vai escolher uma e tu vai entrar em ação. Então, no livro do Dale Carnegie, ele fala muitas histórias incríveis e eu particularmente já apliquei isso e é poderoso, muito poderoso. Porque quando tu começa a entrar em ação, é algo sobrenatural. O mundo espiritual já começa a trabalhar ao teu favor, porque ele vê que tu tem intenção de resolver, seja para qualquer questão da tua vida. Esse vídeo de hoje que fala se correr, o bicho pega. Pare de fugir dos seus Golias. Ele vem trazer essa mensagem para nós. Não adianta ter medo. Quando tu entende assim, ó, tem um Deus, tu não tá sozinho, tu não tá sozinha. Tu não vai carregar essa mochila, esse peso sozinho, esse fardo sozinho. Pensa que tu precisa só entrar em ação, colocar tua mente para funcionar. Eu sempre digo assim, ó, e eu já ouvi isso também. A própria pessoa, que no caso fui eu, que criou o problema, também tem o poder de resolver, entendeu? A mesma criatividade que eu usei, né, a mente, para criar o problema, essa mesma vai resolver o problema, entenderam? Então, fica esse vídeo incrível para vocês olha só, para finalizar o nosso vídeo, o problema, né, esse medo, essa angústia que tu tem, que tu enfrenta hoje, é uma experiência que te prepara para o amanhã, que te traz força e coragem e desenvolve a habilidade de viver melhor a tua vida, tá? Então, pessoas incríveis de grande sucesso tiveram passados bem difíceis, né? Quantas pessoas que faliram várias vezes perderam tudo, perderam às vezes pessoas que gostavam. Tu vai vendo a história de pessoas que marcaram história no nosso mundo, né? Hoje tu vai conhecendo desde Abraham Lincoln, Thomas Edison, tu vai vendo a história deles e tu vai vendo quanto eles caminharam e quanto foi muitas vezes dolorosa a jornada deles. Mas a questão é como nós vemos isso. Quando a gente sai do lugar de vítima e eu vou para o lugar de protagonista e aí eu começo a tomar conta, ser a diretora, vou tomar conta da história da minha vida. Aí, quando eu decido realmente enfrentar esse gigante, parar de fugir, as coisas começam a acontecer. E eu tenho certeza que na vida de vocês também, eu declaro sobre a vida de vocês para esse ano que está se iniciando, que tudo aquilo que está te atormentando, faz isso. Coloca no papel, é poderoso, escreve à mão. Quando eu coloco no papel, isso instintivamente sai da minha cabeça, alivia a minha mente, abaixa a ansiedade, sai a ansiedade, a angústia, e é como se eu jogasse isso para Deus, para o mundo espiritual, para o universo tomar conta. E com certeza as coisas começam a se desenrolar, a se resolverem. Certo, queridos? Quem está aqui comigo, deixa aqui o joinha se esse vídeo fez sentido para ti, tu acha que vai realmente agregar, que eu tenho certeza que vai. Compartilha para as pessoas que vocês amam, semeiem na vida de outras pessoas, que também isso vai vir para vocês com coisas, em forma de coisas boas, de resultados bons. A gente precisa semear na vida das pessoas. Se inscreve no canal, eu vou estar aqui toda semana, no mínimo uma semana um vídeo aqui no canal, também lives, vou marcar um dia especial para live e vamos estar mais juntos aqui para aprendermos juntos a viver ainda mais a nossa vida, torná-la ainda uma vida mais extraordinária. Certo, pessoal? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.